Olá pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de Vetores e Geometria Analítica. Então, nessa aula nós iremos falar sobre o produto vetorial, tá certo? Então, dando continuidade aí na nossa série sobre produtos vetoriais, né? Produtos de vetores, melhor dizendo, a gente já vimos o produto escalar e agora a gente vai ver o produto vetorial e mais à frente a gente vai falar sobre o produto misto, tá? Então tem três grandes produtos de vetores aí. Então a gente vai passar por cada um deles. Então hoje falando aí sobre o produto vetorial entre dois vetores, tá? Então eu posso comentar aqui rapidamente que a notação usada para o produto vetorial, existem duas notações clássicas aqui, né? Então, eu posso representar o produto vetorial entre dois vetores U e V dessa forma, com esse X no meio, né? Ou eu posso representar dessa forma com um circunflexo, tá certo? As duas formas são aceitas. Dependendo do livro, ele vai usar uma ou outra. Bom, e aí, para a gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de comentar com vocês a importância, né, do produto vetorial e mais especificamente da sua aplicação, aonde o produto vetorial ele será aplicado ou pode ser aplicado, tá bom? Então, a primeira aplicação que eu trouxe aqui para vocês é no cálculo de áreas, tá? Então, a gente pode usar o produto vetorial para calcular a área de um paralelogramo, tá certo? Determinado aqui por dois vetores, tá certo? Então, se eu tenho um paralelogramo aqui determinado por dois vetores, U e V, então a área desse paralelogramo, essa área aqui, ó, ela é obtida através do módulo do produto vetorial entre U e V, tá bom? Ou a área de um triângulo também, né? Se você pensar num triângulo, pode deixar aqui, apagar só o azinho aqui. Então, se eu pensar que um triângulo também é determinado por dois vetores, e onde a área desse triângulo é a metade, exatamente a metade da área do paralelogramo determinado por esses dois vetores. Então, por tabela, a gente consegue também calcular a área de um triângulo, né, utilizando o produto vetorial. Então, a primeira aplicação aí que eu trouxe para vocês do cálculo de áreas, tá bom? A gente vai ver tudo isso com calma ao longo do curso, mas eu gostaria de iniciar essa aula falando da importância do produto vetorial, né? Então, uma outra aplicação bastante usada também no cálculo de uma direção normal, uma direção ortogonal a dois vetores dados, né? Então, se a gente imaginar aqui que eu tenho esses dois vetores U, né, e o vetor V aqui, e se por acaso eu precisar da direção normal a esses dois vetores ou a direção ortogonal a esses dois vetores, basta eu olhar para a direção do produto vetorial, tá certo? Entre esses dois vetores. A gente já vai ver com calma, mas o produto vetorial entre dois vetores ou de dois vetores é também um vetor, tá bom? Então, posso usar aqui o produto vetorial para determinar a direção ortogonal, simultaneamente ortogonal a esses dois vetores, tá bom? Ainda
nessa questão da direção normal, ó, a gente usa muito o vetor normal para obter uma direção normal a um plano, né? Ou um vetor normal ortogonal a um plano, né? Que esse vetor normal a um determinado plano, ele recebe o nome de vetor normal, né? E a gente pode usar o produto vetorial para determinar esse vetor normal. E até na equação geral do plano, aparece, né, as componentes do vetor normal, tá bom? Então também aí tem umas aplicação do produto vetorial na obtenção do vetor normal a um plano ou da normal a um plano, né? A direção normal. Uma outra aplicação também é na área de superfícies, né, parametrizadas. Então imagine que você tem uma superfície S, que você consiga uma parametrização para essa superfície, né? Então R é a parametrização, certo? Para cada ponto aqui no conjunto D, a extremidade desse vetor R é um ponto da superfície, né? E varrendo todos os pontos aqui de D, você vai varrer todos os pontos da superfície. Então, se você tem uma parametrização de uma superfície, você consegue calcular a área dessa superfície através dessa fórmula aqui, ó, da integral dupla do módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, RU e RV, onde esse RU e RV eles são dados por essas equações aqui, tá certo? Então é a derivada parcial de x em relação a u na direção de y, certo? Derivada parcial de y em relação a u na direção de j e assim sucessivamente, assim por diante. Tá certo? Então, a aplicação aí do produto vetorial no cálculo de áreas de superfícies, tá bom? Uma outra aplicação aqui também, ó, no rotacional de um campo vetorial em R3, né? O pessoal da física vai trabalhar bastante aí com o rotacional, né? Rotacional, divergente, mas em questão aqui o rotacional. Então, se você tem um campo vetorial F de R3 para R3, então o rotacional desse campo, ele é um produto vetorial, né? A gente pode usar, na verdade, o produto vetorial para calcular esse rotacional, tá certo? E onde esse símbolo aqui, o del, ele denota o operador diferencial, tá certo? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas só para vocês saberem, né? Que vocês vão usar também o produto vetorial lá em cálculo vetorial, tá certo? Quando vocês falarem lá de rotacional e divergente. Ele é usado para obter o rotacional de um campo vetorial. Uma outra aplicação aqui, ó, no torque. No torque aqui, ele é definido por essa letra grega tau aqui, né? E ele nada mais é do que o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força aplicada. Então, você está aplicando uma força, né, em 3 dimensões, num determinado ponto, né? E então você pode calcular o torque como sendo o produto vetorial do vetor posição, onde a força está sendo aplicada, né? Então você vai ter o vetor posição e com o vetor força, beleza? E mais uma aplicação aqui no momento angular, ó, também é dado por um torque, né? Então o momento angular denotado por L, ele vai ser o vetor posição vezes o vetor momento linear. Beleza?
Então tem várias aplicações, né, do produto vetorial e então é importante saber calcular ele para que na hora que vocês estiverem trabalhando com produto vetorial em alguma disciplina específica, você saber calcular ele certinho, né? Tudo bem? Então, vamos lá então definir o que vem a ser esse produto vetorial. Né? Vamos definir ele aqui em termos formais. Então, vamos considerar então dois vetores, né? Pegar dois vetores aqui, né? U com as suas decomposições aqui, né? X1 na direção de I mais Y1 na direção de J mais Z1 na direção de K e um segundo vetor V, X2 na direção de I mais Y2 na direção de J mais Z2 na direção de K, certo? Então, pessoal, o produto vetorial certo? De U por V. Aí aqui vou chamar a atenção de vocês que tem que ser tomados nessa ordem. A ordem do produto vetorial vocês vão ver mais à frente que importa, tá? Então nessa ordem, produto vetorial de U por V, tomados nessa ordem e denotados, ou denotado, melhor dizendo. Vou usar essa anotação aqui, U vetorial V, mas pode ser a outra, tá? Só ratificar aqui. É o seguinte vetor. Então, ó, nessa frase aí já fica explícito que o produto vetorial ele é um vetor, tá certo? O produto vetorial entre dois vetores é um vetor também. E aí, para eu caracterizar esse vetor, basta eu dizer quais são as componentes desse vetor. Então, vamos lá. Então, a componente na direção de X vai ser... Eu vou escrever as componentes em função das componentes de U e de V, tá certo? Lembrando que X1, Y1 e Z1 são as componentes de U, X2, Y2 e Z2 são as componentes de V. Então, vou escrever as componentes do U vetorial V em função dessas componentes. Então, vamos lá. Então, a abscissa, ou a componente em relação a X, vai ser Y1 vezes Z2 menos Z1 vezes Y2, certo? Menos X1 vezes Y2 menos Z1 vezes X2 na direção de J mais X1 vezes Y2 menos Y1 vezes X2 na direção de K. Certo? Vou chamar isso aqui de equação 1, caso eu precise me referir a ela. Então é esse vetor aí. Então, conhecendo as componentes de U e de V, a gente faz esse cálculo aqui e obtém as componentes do produto vetorial, beleza? Então, a primeira observação aqui que eu quero destacar com vocês é que o vetorial V,
é um vetor, tá? É um vetor. Por que que eu estou repetindo isso? Porque quando a gente está aprendendo vetores, a gente aprende primeiro o produto escalar. E o produto escalar entre dois vetores é um número real, não é? E quando a gente define o produto vetorial, aí já é diferente. O produto vetorial é um vetor, então tem que ficar claro isso para quem estiver aprendendo. Tá bom? Então, distinguir aí tem essa diferença. Produto escalar entre dois vetores é um número real e o produto vetorial entre dois vetores é um vetor. Beleza? Bom, dito isso, a gente passa agora para o problema de determinar essas componentes. Porque, como vocês estão percebendo, provavelmente, como que você vai decorar essa fórmula aí? Né? Y1 menos E2 menos E1 Y2 menos X1 Z2 menos E1 X2. Fica complicado, né? Mas existe um macete para a gente decorar essa fórmula, que é usando uma notação de determinante. Tá certo? Então, vou passar para vocês esse macete para a gente decorar essa fórmula do produto vetorial. Então, bora lá. Então, para memorizar, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos calcular uma espécie de determinante que a gente vai calcular da seguinte forma. Um determinante de uma matriz 3x3, como se fosse, né? Na primeira linha, eu vou colocar os vetores da base canônica I, J, K. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do U, que são X1, Y1 e Z1. E na terceira linha, eu vou colocar as componentes de Z, que são X2, Y2 e Z2, tá certo? E aí a gente vai calcular, né, essa espécie de determinante, tá? Eu tô dizendo espécie de determinante porque não é um determinante, né? Numa matriz você não pode colocar números complexos ali, tá certo? O resultado do determinante é um número, né? E a gente vai fazer os cálculos aqui e vocês vão ver que vai dar um vetor. Então a gente só usa esse artifício porque fica fácil de memorizar, tá certo? Ou melhor dizendo, fica fácil de calcular aquele produto vetorial, tá bom? Vocês entenderam aqui, né? Então a gente monta esse determinante, né? E entre aspas, né? Vou parar de falar entre aspas, vou falar só determinante, mas fica subentendido aí. Essa observação que eu já fiz. Então, na primeira linha, a gente coloca os vetores da base canônica, IJK. Na segunda linha, as componentes de U. E na terceira linha, as componentes de V. E vamos calcular esse determinante aí. Bom, você pode calcular pela regra dos cofatores ou pela regra de Cramer, tá? Eu gosto de fazer pelos cofatores porque eu acho mais fácil e mais rápido, tá certo? Mas eu sei que nem todos têm familiaridade com cofator. Então, todo mundo, em geral, sabe a regra de Cramer. Então, eu vou fazer aqui pela regra de Cramer, tá? Para ensinar vocês, eu vou fazer pela regra de Cramer. Mas se você quiser calcular de uma outra forma, fica à vontade. Dá certo do mesmo jeito. Então, para calcular esse determinante, o que a gente faz? Como que a gente, utilizando a regra de Cramer, né? A gente repete, copia aqui o determinante. E repete a primeira e a segunda linha, certo? Então, vou repetir aqui, vou até destacar a cor, ó.
certo? Repete aqui a primeira e segunda linha. E a gente sai calculando as diagonais, tá certo? Então, a gente vai calcular essas diagonais aqui, o produto dessa diagonal, né? E vai ficar como, ó, x2 vezes y1, deixa eu fazer maior aqui, x2 vezes y1 vezes k. Só lembrando, quando a gente está calculando na direção da diagonal secundária, a gente coloca o menos na frente, certo? Calcula essa outra diagonal, então vai ficar y2, z1, na direção de i, lembrando de colocar sempre o menos na frente, vezes essa diagonal, z2, x1, na direção de j, colocando o menos na frente, certo? E aí a gente vai somar com o produto das diagonais aqui principais, certo? Então vamos colocar essa diagonal aqui, esse produto vai sempre somando, mais yz2 na direção de i, mais essa diagonal, mais z1 x2 na direção de j, mais, vou colocar aqui embaixo que não vai caber ali no canto, essa diagonal, o produto dessa terceira diagonal aí, x1 y2 na direção de k, certo? Então, o determinante é igual a essa soma aí. Agora, só vamos reagrupar esses termos. Então, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vamos agrupar I com I, J com J e K com K. Bora trocar uma cor aqui, vamos pegar uma cor verde aqui. Então, vamos lá. Onde que tá os termos com I? Então, aqui, aqui e só, né? Então, vai ficar, ó. Vamos colocar o positivo primeiro, ó. Y1, Z2, menos Y2, Z1, certo? Na direção de I. Vamos pegar outra cor aqui agora. Vamos pegar aqui, sei lá. J, né? Termos com J agora. Aqui e aqui. Como lá na fórmula aparece um menos, ó, então eu vou colocar ele em evidência. Aquele menos ali, ó. Então, menos vai ficar x1 menos e2, a ordem dos fatores aqui não altera o produto, menos x2 vezes z1 na direção de j, certo? Quando eu distribuir aqui, ó, menos para essa parcela volta para essa, e menos com menos mais volta para essa. E bora fazer a última aqui. A última, os termos que tem k. Então vai ficar mais x1 y2 menos x2 vezes y1 na direção de k. Vou chamar isso aqui de equação 2. E agora a gente compara a equação 2 com a equação 1. E aí? É a mesma ou não é? Vamos ver. Deixa eu copiar ela aqui e a gente coloca ali uma do lado da outra. Copiar. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Agora colocar uma do lado da outra aqui para ver se deu igual. Então vamos lá, ó. Y1
vezes Z2 menos Z1 vezes Y2, certo? Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Bateu. Menos aqui, menos aqui. X1 menos Z2 está aqui. Menos X2 vezes Z1. X2 vezes Z1. Bateu também. Vamos ver a última, ó. X1, Y2, X1, Y2. Menos X2 menos Y1. Menos X2 vezes Y1. Então, bateu. Então, essas duas equações são iguais. Então, para calcular o produto vetorial, a gente pode usar esse macete aqui do determinante. Beleza? Então, eu mostrei para vocês que a gente pode usar esse macete aqui, né? Não é exatamente um determinante, é só um macete para a gente conseguir calcular ou memorizar, né? Porque é fácil memorizar esse determinante aqui. Agora, memorizar aquelas componentes já fica difícil, né? Opa. X2, Y1, opa. X2, Y2, Z2. Certo? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui para calcular o determinante, para calcular o produto vetorial. A gente pode usar o determinante como um artifício para calcular o produto vetorial. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Então, vamos calcular o produto vetorial de U por V, sabendo que U é o vetor 5, 4 e 3, e V é o vetor 1, 0 e 1. Então, bora lá. Então, a gente vai usar o determinante. Coloca aqui a notação de determinante. Na primeira linha, os vetores da base canônica, I, J, K. Na segunda linha, as componentes do primeiro vetor, 5, 4 e 3. E na segunda linha, as componentes do segundo... Na terceira linha, as componentes do segundo vetor, 1, 0 e 1. Certo? E aí a gente calcula esse determinante. Eu vou fazer aqui, né, pela regra de Cramer, só para vocês ficarem melhor aí, tá bom? Mas eu acho melhor usar o cofator. Então, bora aqui repetir. E 5, 1, né? Repetir as duas primeiras colunas. J, 4 e 0. Então, vamos multiplicar aqui essas diagonais. Lembrando de colocar o menos 4K. Multiplicando essa diagonal aqui vai dar 0. Multiplicando essa daqui vai dar menos 5J. Agora, vamos multiplicar na direção ali da diagonal principal. Essa daqui vai dar 4i. Essa segunda, 3j. E essa última aqui que vai dar 0, né? Para ser mais rigoroso, vamos colocar a setinha aqui, ó. Mais 0. Somando tudo, o que a gente vai ter, ó? 4i. Não tem mais ninguém para somar com o i, né? Então, já foi, ó. 4i e o j. 3j menos 5j. Então, vai dar menos 2j. Esse com esse, sobrou só o menos 4k. Portanto, o produto vetorial de U por V é o vetor 4, menos 2 e menos 4. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né?
Então, bora fazer mais um exemplo. Agora, ao invés de calcular o vetorial V, calculem aí vocês V vetorial U. Calculem aí quanto que vai dar esse vetor. Então, só vou montar aqui com vocês. Então, lá usando a notação determinante. I, J, K. Primeira linha, os componentes do primeiro vetor, que agora é V. Então, 1, 0 e 1. E na terceira linha, as componentes do segundo vetor, que agora é 5, 4 e 3. Certo? Então, repete aqui a primeira e a segunda coluna e calculem o determinante. Então, pausem o vídeo aí e tentem fazer. Tá certo? Depois você volta aqui e confere. Beleza? Então, vai lá, façam lá. Bom, então agora que vocês fizeram, vamos corrigir. Então, vamos lá, ó. Vou copiar aqui a primeira coluna e a segunda, vou repetir. Agora bora calcular as diagonais secundárias, né? Então vai dar 0, porque tem 0 aí no meio, multiplicação dessas aqui. Lembrando de colocar o menos na frente. Menos 4i, essa multiplicação aqui, menos 3i. Agora, na direção da diagonal principal. Como tem um 0 ali, zerou. Multiplicando essa daqui vai dar 5j. E multiplicando essa última, vai dar 4K. Certo? Aqui eu errei, eu acabei de ver. Aqui não é I não, né? Aqui é J, né? Ó. Só diminuir essa borracha aqui que ela tá muito grande. Vou corrigir aqui, tá, pessoal? Aqui é J, tá vendo? 3. 3J. Então, bora somar agora, ó. Então, vai dar menos 4i, só tem aqui, né? Então, menos 4i. Agora o J, ó. Menos 3J mais 5J mais 2J. E o K, só esse último aqui, ó. Mais 4K. Portanto, V vetorial U é o vetor menos 4, 2 e 4. Certo? Agora, pessoal, comparem os dois vetores, ó. Vou colocar ele até aqui um do lado do outro, ó. O vetorial V, a gente calculou, ó, era o 4, menos 2 e menos 4. Qual que é? Existe alguma relação entre U vetorial V e V vetorial U? Consegue perceber alguma relação? Então, qual que é a relação? V vetorial U é o oposto de U vetorial V. Tá certo? Somar os dois aqui, ó, dá o vetor nulo. Então, qual conclusão eu posso tirar desse exemplo? Qual propriedade o produto vetorial não satisfaz? Né? Que é a propriedade comutativa. O produto vetorial não é comutativo. Esse aí é o contra-exemplo, tá certo? Então, até agora, vocês estão acostumados com... Normalmente, a gente trabalha com conjuntos de números reais, que vale a propriedade comutativa, né? Tanto na operação de soma quanto de multiplicação.
O produto escalar é comutativo, tá certo? E agora, esse daqui é um exemplo de um produto que não é comutativo. Aqui não vale aquela frase que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto sim. Beleza? Então, o produto vetorial não é comutativo. Beleza, pessoal?